Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. E hoje eu vim falar de um livro que eu gosto muito. E apesar de ele não ser assim tão recente, ele já tem uns 10 anos aí, ele ainda é muito atual no que se refere ao seu conteúdo. Estou falando do livro do Dominique Bolton, Informar não é comunicar. Esse livrinho aqui, que é fininho, ele convida a gente a refletir muito sobre o que é comunicar. E como esse é um dos pilares aqui do projeto Coffee and Work, hoje a gente vai falar sobre isso. Vem com a gente! Informar não é comunicar. Com essa afirmação, o Dominique Bolton convida a gente a refletir sobre o que é comunicar. Logo no princípio do livro ele coloca: esse material tem como propósito repensar a comunicação. E por que ele diz isso? Segundo Dominique Bolton, nos estudos comunicacionais ao longo do tempo, a gente pode identificar duas grandes vertentes. A primeira, mais robusta, porque já mais consolidada e muito mais investigada, é a vertente tecnicista, tecnológica, aquela baseada nos meios, onde a gente se preocupa muito mais em entender a dinâmica a partir do meio do que a partir de quem se apropria do meio. E aí, nesse sentido, a gente chega na segunda visão mais presente nos estudos comunicacionais, de acordo com Bolton, que é justamente a visão relacional da comunicação. O que isso quer dizer? Quer dizer, o modo como nós nos apropriamos desses meios e nos colocamos em diálogo, em interação com o outro. A comunicação, de acordo com Bolton, é sempre relacionada à convivência. Comunicar é conviver, ou seja, é aprender a dialogar a partir das diferenças, a partir daquilo que nos torna únicos. E por isso que comunicar não é informar, porque informar está muito mais vinculado a essa questão técnica do processo. Ou seja, a gente produz informação e fala para o outro. Agora, como isso se perpetua, como se transforma, isso acaba não sendo a prioridade dessa visão tecnicista. E é isso que o Bolton vem questionar com este livro. Eu quero chamar a atenção aqui para a definição que ele traz de comunicação. Comunicar é cada vez menos transmitir, raramente compartilhar, sendo cada vez mais negociar e, finalmente, conviver. A partir dessas questões, então, o Dominique Bolton vai construir o conceito talvez mais popular dele, que é o conceito de incomunicação. O que isso quer dizer? Ele enfatiza com esse conceito duas questões. Uma, que existe sempre um outro e que comunicar efetivamente sempre está relacionado com esse outro, com quem nós falamos. O segundo ponto é justamente algo que nos faz reconhecer que existe o outro, ou seja, aquilo que nos faz diferentes, ou aquilo que nos aproxima. Enfim, a relação que nós individualmente temos com o outro faz toda a diferença no modo como a gente entende o processo comunicacional e no modo como a gente interage e constrói a sociedade. Por exemplo, quando a gente está entendendo o outro como alguém com o qual nós aprendemos a partir das diferenças, a gente olha esse outro com respeito, com dignidade, a gente procura se colocar numa posição mais igualitária. Quando nós vemos o outro como alguém opaco, que nós não sabemos direito quem é, mas é alguém que nós queremos atingir, e esse infelizmente é o modelo de comunicação mais evidente. Se a gente olhar as redes sociais, quantas vezes a gente está agora, com essa questão da pandemia, a gente está vendo um monte de gente produzir um monte de conteúdo na internet, mas a gente não dá nem conta de interagir com isso e produzir algum sentido a partir disso. A gente está jogando informação ao vento e a gente está comunicando muito pouco. Por isso que eu digo que esse livro do Dominique Bolton, ele ainda é muito atual. Ele é de leitura fácil, fluida, tem alguns conceitos que podem ser um pouco complicados para quem não é da comunicação, mas isso não é um problema, um impeditivo para ler esse livro do Dominique Bolton. É uma super dica. Quem ainda não conhece, por favor,
acesse o link aqui da Amazon que a gente tem para comprar. Se precisar também a gente pode conversar mais próximo, a gente pode fazer um novo vídeo se for o caso. Mas leiam esse livro e repensem, olhem para si mesmos. Porque comunicar é sempre a relação com o outro. E isso parte de um ponto crucial. Como eu enxergo o outro? Quem é o outro? A partir dessas questões, a gente pode avançar para um efetivo processo comunicacional. E é por isso que a gente bate tanto aqui, por exemplo, nas relações de trabalho, em pensar a comunicação nas organizações. Porque, em geral, se assume uma visão verticalizada do trabalho, que obviamente se é sustentada e implicada por essa visão verticalizada da comunicação, e a gente não transforma nada, a gente mantém uma visão exploradora, degradante e totalmente desigual em relação ao trabalho. Então, ou nós temos que ser honestos e assumir que a gente não quer construir esse pilar de igualdade com base numa comunicação, ou a gente começa a procurar esforços para construir essa forma de interação. Essa é a principal mensagem desse livro aqui. Nós temos a escolha. Se nós nos apropriarmos e entendermos esse processo comunicacional a partir da relação com o outro, nós podemos mudar a realidade onde nós vivemos. No fim da história, a escolha é nossa, e a gente já falou isso tantas vezes aqui. Mas é isso. A gente tem um arco reduzido de opções? Pode ser que sim. Mas a gente tem opções. E a grande questão é comunicar, é olhar essas opções na relação com o outro e construir algo novo e diferente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem os comentários de vocês, enviem seu feedback, porque é super importante. A gente está começando o projeto, toda essa questão de gravar vídeo ela é nova para nós também. E sem essa interação eu vou estar simplesmente informando. Eu preciso saber se a gente está comunicando. Vejo vocês em breve e obrigado por estar conosco aqui no projeto Coffee and Work.